Capítulo 1175, Demônio do Caos. Como um demônio do caos, Mordred apareceu do nada e deixou tudo em total desordem. A Antártica, que já há algum tempo era como um barril de pólvora, finalmente explodiu em uma conflagração de violência por causa do presente macabro que lhe entregou a irmã em uma elegante caixa laqueada. Sun-Yi só percebeu todas as complicações do que aconteceu no pátio da fortaleza portuária algum tempo depois. Ele sabia que Knigstad era um ascensionado do valor do clã altamente considerado, a quem foi confiada uma missão extremamente importante no Reino dos Sonhos. Então, ele simplesmente presumiu que Clã Song conseguiu outra vitória no conflito latente. Isto foi importante, claro, mas não inovador por si só. No entanto, seu equívoco foi corrigido por uma curta mensagem de Jet. Nossos colegas de Ravenheart estão mobilizando suas forças. Eles parecem muito zangados. Ele olhou para a tela do comunicador por alguns momentos, franzindo a testa. O que? Porque o clã Song estaria se preparando para fazer um grande movimento às pressas se a morte do Cavaleiro Stad fosse parte de seu plano. E porque eles ficariam com raiva. A menos, é claro. O que Mordred fez não era algo que eles esperavam, ou até mesmo ia diretamente contra suas maquinações. Os olhos de Sun-Yi se estreitaram ligeiramente. Não me diga. Será que Beastmaster também recebeu algo parecido com aquela caixa preta laqueada? O que diabos aquele louco está fazendo? Sentindo uma premonição sinistra, Sun-Yi desativou o comunicador e apressou seus passos. Ele estava atravessando o pátio interno onde o confronto entre Morgan e o Reflexo acontecera não muito tempo atrás, indo em direção à fortaleza principal. Suas sombras já estavam lá dentro. Eles estavam tentando se aproximar de Morgan, Madoc, Nephis e Sir Gilead, que haviam se reunido para uma reunião de emergência após a descoberta do crânio de Stad. Correndo um risco considerável, ele finalmente conseguiu ter acesso à conversa e aprender mais algumas coisas sobre o que a mensagem de Mordred realmente significava. A carranca de Sun-Yi se aprofundou. Cidadela da Caveira Negra. Então, os batedores enviados para o deserto do Pesadelo por valor conseguiram descobrir um portal funcional em algum lugar em suas profundezas. O clã que possuísse uma cidadela ganharia uma vantagem impressionante na tarefa de chegar à tumba de Ariel. Então Morgan e Madoc se esforçaram muito para manter essa informação em segredo. Eles até mantiveram os reforços no mínimo para não correrem o risco de revelar a localização de Knigstad através de movimentos irregulares de tropas. E, no entanto, Mordred conseguiu não apenas saber da missão clandestina, mas também interceptar e massacrar a força encarregada de capturar a cidadela, incluindo o poderoso mestre encarregado disso. O que logicamente significaria que a Caveira Negra havia caído nas mãos de Song. No entanto, não foi assim. Isso ficou evidente pelo fato de Song estar mobilizando suas forças com grande pressa. Se Sun-Yi sabia disso, então Morgan certamente também sabia. Então, se nem Valor nem Song controlavam a cidadela, então quem diabos fez? A resposta era óbvia. Era Mordred. Mordred sozinho. O que poderia muito bem significar que a cidadela da Caveira Negra estava atualmente vazia. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Não importa quão poderoso fosse o príncipe do nada, um único mestre era como uma formiga quando comparado ao poder de um grande clã. Mesmo com o aspecto divino e seus reflexos, Mordred foi incapaz de ficar com o que havia roubado. Mesmo segurando a chave do deserto do Pesadelo em suas mãos, ele não era forte o suficiente para defendê-lo. Então, ao entregar a caveira de Stad a Morgan, ele pintou um alvo em suas costas. O verdadeiro significado de sua mensagem era: venha e me pegue. E se Sun-Yi soubesse alguma coisa sobre Mordred, então a mensagem enviada para Song teria sido assim: venha antes que eles me peguem. Basicamente, a partir do momento em que o príncipe do nada revelou que havia usurpado a Caveira Negra, os dois grandes clãs estavam em uma corrida para tirá-la dele primeiro. Mas por que ele fez isso? Houve ritmo e cadência no conflito entre Valor e Song. Foi uma dança complicada que seguiu uma lógica sutil, mas implacável. Despertos, mestres e até mesmo santos eram como peças de um jogo. Ao mover as peças pelo tabuleiro, avançando e recuando, ambos os lados causavam pequenos ferimentos ao inimigo e tentavam manobrar para uma posição vantajosa. Atualmente, o jogo estava chegando ao fim de sua fase inicial. Ambos os clãs ainda agiam com cautela, preparando o terreno para os verdadeiros ataques do que aconteceriam no futuro.
Eles nem sequer terminaram de lutar para garantir vantagens. As ações de Mordred destruíram esse ritmo e zombaram dessa cadência. Ele, sozinho, colocou ambos os lados numa posição em que foram forçados a deitar fora os seus planos cuidadosamente preparados, abandonar a cautela e avançar o calendário do conflito, passando de manobras cuidadosas para uma guerra total. O clã Song estava mobilizando suas forças. E porque estavam, o clã Valor também se moveria. Despertos, mestres e até mesmo santos, todos eles seriam enviados ao campo de batalha para proteger a Caveira Negra, que estava livre para ser tomada. Desde que você a pegasse primeiro. Sun Yi não sabia qual portão do pesadelo levava à área onde a cidadela estava localizada, mas logo se tornaria o lugar mais perigoso de toda a Antártica Oriental. E talvez até o mundo inteiro. Aquele bastardo maluco. Sinceramente, ele ficou um pouco abalado com a magnitude das consequências que o golpe descarado de Mordred causou. Todo o cenário do conflito entre Valor e Song mudou repentina e drasticamente. Essa mudança terrível foi tão fundamental que foi difícil conceber o seu verdadeiro alcance, e muito menos calcular o que aconteceria como resultado. A natureza repentina de tudo, isso foi silenciosamente avassaladora. Sun Yi entrou na fortaleza do porto e respirou fundo algumas vezes. Embora a mudança na natureza do conflito que Mordred causou tenha sido surpreendente, estritamente falando, não foi necessariamente uma coisa ruim. Claro, pode acabar sendo catastrófico, mas também pode acabar sendo uma bênção disfarçada. Havia muitos fatores a serem considerados, mas, no que dizia respeito a Sun Yi, um era o mais importante. Onde o maldito portão do pesadelo estava localizado. Capítulo 1176. Sentimento amargo. A localização do portão do pesadelo que levava às proximidades da Caveira Negra era de suma importância. Atualmente, ninguém, exceto Mordred, estava ancorado no portal da cidadela, de modo que o portão do pesadelo ainda era o único caminho viável para alcançá-lo. Se estivesse localizado no deserto da Antártida Oriental, a batalha entre os dois grandes clãs aconteceria longe das capitais do cerco e da população civil. Se fosse dentro de uma cidade, no entanto. Pense racionalmente. Sun Yi caminhou pelos corredores da fortaleza enquanto analisava a situação. Se o portão do pesadelo estivesse localizado dentro de uma capital de cerco, então não havia muito que ele pudesse fazer. As vidas de incontáveis civis seriam postas em perigo mortal, ou talvez até exterminadas diretamente. O melhor que Sun Yi conseguiu foi tentar mitigar os danos, de alguma forma. Se estivesse em algum lugar no deserto, entretanto. Então ele não precisava fazer nada. Seus problemas simplesmente se resolveriam sozinhos. Valor e Song eram bem-vindos para massacrar um ao outro o quanto quisessem. Errado. Pensar dessa forma era míope. Claro, os grandes clãs eram um bando de idiotas odiosos, mas também eram responsáveis por defender uma vasta porção da Antártida Oriental, embora simplesmente para manter as aparências. Seu poder era especialmente importante ao lidar com alvos de alto valor como titãs, já que 6 dos 7 cavaleiros presentes no continente pertenciam aos domínios. O que aconteceria se todos eles simplesmente matassem uns aos outros? Nada bom. Inúmeros refugiados já tinham sido evacuados, mas outros milhões permaneceram. Se ao menos o exército de evacuação tivesse recebido mais alguns meses, o suficiente para que a legião de adormecidos passasse pelo despertar, as coisas teriam sido diferentes. Mas Mordred, o maldito lunático, tornou isso impossível. Então, o poder dos grandes clãs ainda era muito importante. Sun Yi sentiu-se enjoado. Ele estava profundamente infeliz com o fato de que, embora os grandes clãs fossem odiosos, eles também eram necessários. Eles eram como um mal necessário. Pensar dessa forma o fez se sentir sujo. Parecia que ele estava fazendo concessões. Foi assim que o Wolfruin e o resto do governo se sentiram. Esqueça isso. Então, o que diabos eu faço? Parecia que, graças a Mordred, uma batalha sangrenta e destrutiva entre as forças de Valor e Song estava agora próxima e inevitável. Eles poderiam destruir-se completamente, o que seria o pior resultado, já que não sobraria ninguém para continuar defendendo os refugiados das miríades de criaturas pesadelo que vagam pelo continente. Portanto, só havia uma maneira de ele conseguir o melhor resultado. Se não houvesse como evitar a batalha, ele teria que fazer tudo ao seu alcance para ajudar um lado a alcançar a vitória. E não qualquer tipo de vitória, aliás.
Uma destruição de Pirro não seria diferente da destruição mútua. Somente uma vitória esmagadora minimizaria as perdas de um dos lados, deixando vivos combatentes suficientes para fazer a diferença no esforço de evacuação. Espera. Sun-Yi congelou de repente, ficando ainda mais pálida que o normal. Seus olhos se arregalaram. Suas mãos tremiam. Então, lentamente, um sorriso que parecia mais que um pouco louco apareceu em seu rosto. Através da sombra que se escondia na sala de estratégia lacrada, ele olhou para alguém que estava ali, ouvindo silenciosamente o que Morgan estava dizendo. Uma jovem com cabelos prateados e frios olhos cinzentos, vestida com uma intrincada armadura de aço preto. Ele olhou para Nefis. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Sun-Yi exalou lentamente. Foi isso que você quis dizer? Não foi exatamente o que ela lhe dissera há muito tempo, durante o opulento baile do grande clã Valor. Que ele a seguiria não porque ela ordenasse, mas porque ele queria, com um sorriso no rosto. Que seus destinos estavam interligados. Naquele dia, Sun-Yi rejeitou Nefis e se recusou a segui-la no abraço do clã Valor. Em vez disso, alistou-se no primeiro exército de evacuação e partiu para a Antártica. Tanta coisa aconteceu desde então. E ainda assim, aqui estava ele, planejando lutar lado a lado com ela sob a bandeira do grande clã Valor, ajudando-os em sua guerra pecaminosa contra o grande clã Song. Inteiramente por sua própria vontade. Sun-Yi estendeu uma das mãos e tocou seu pescoço, como se estivesse verificando se havia uma coleira de escravo nele. O que é esse sentimento amargo? Uma risada vazia escapou de seus lábios. Depois de alguns momentos, Sun-Yi balançou a cabeça e continuou seu caminho. De qualquer forma, não importa. Claro, ele se sentia extremamente relutante em provar que Nep estava certo. Mas não seria pateticamente infantil fazer birra e mudar de decisão só porque seu orgulho foi ferido. Desde quando ele tinha orgulho, afinal? Quer ele gostasse ou não, garantir que o maior número possível de civis sobrevivesse à cadeia de pesadelos era de fato o que ele desejava. Então, se Sun-Yi tivesse que ajudar o clã Valor a lutar contra o clã Song para atingir esse objetivo, era isso que ele faria. Havia a possibilidade de ajudar Song a derrotar Valor também. Para ele, um era tão vil quanto o outro, então não fazia diferença para Sun-Yi qual lado ele acabaria apoiando. Porém, ele já estava até certo ponto integrado na Força Valor, o que era conveniente. Nefis, Cassie e os Guardiões do Fogo também estavam aqui, então ir para o outro lado significava potencialmente causar a morte deles. Direta ou indiretamente, isso não era algo que Sun-Yi quisesse ou estivesse disposta a fazer. O que significava que ele estava preso ao Valor. Claro, era altamente questionável se o envolvimento dele faria alguma diferença. Mas ele tinha que pelo menos tentar. Ele teve que tentar o seu melhor. Sun-Yi atravessou a fortaleza portuária, que aos poucos foi ficando cheia de barulho. Havia um sorriso estranho em seu rosto. Apóstrofo. Não é engraçado. De repente, ele ficou triste porque o pecado do consolo não estava lá para apreciar a piada. Capítulo 1177, Tambores de Guerra. Os tambores da guerra ressoavam por toda a Antártica. Bem, nada tão perceptível estava acontecendo, na verdade. Os grandes clãs mobilizavam forças com uma eficiência silenciosa que era ao mesmo tempo sutil e assustadora. Se não soubéssemos o que procurar, permaneceríamos felizmente inconscientes do fato de que todo o continente seria em breve abalado pelas consequências de uma batalha histórica. Sun-Yi, no entanto, sabia. Na fortaleza portuária, o estrondo do canhão silenciara. A horda de criaturas do pesadelo havia sido derrotada e os soldados cansados desciam das muralhas. Em vez de descansar, porém, ouviam silenciosamente as novas ordens e começavam a se preparar para uma partida imediata. Os soldados mundanos estavam verificando seus equipamentos com expressões calmas e profissionais. Os despertos, que normalmente não descartariam suas armaduras encantadas em campo, estranhamente usavam uniformes simples. Sabendo quão terrível o futuro próximo prometia ser, eles queriam dar a todas as suas memórias uma chance de serem totalmente reparadas. O pessoal administrativo trabalhava freneticamente para reorganizar as cadeias logísticas e preparar a força para uma expedição repentina. Houve muitos sinais como esse. Eles eram especialmente aparentes quando se comparava o comportamento dos soldados do Valor com o do Estado-Maior do Exército de Evacuação.
Estes últimos comemoravam cansadamente a vitória, enquanto os primeiros pareciam mais concentrados do que quando lutavam contra as abominações. O portão do pesadelo não parece estar localizado dentro de uma capital de cerco. Sun-Yi encontrou um canto calmo e escuro dentro da fortaleza e encostou-se na parede. Ele conseguiu determinar a natureza da área onde estava, localizada a entrada da Cidadela da Caveira Negra espionando o pessoal administrativo do Valor. Qualquer movimento em grande escala de forças militares envolvia uma certa quantidade de trabalho logístico, e pode-se inferir muitas coisas destas preparações. Pelo que parece, o clã Valor estava se preparando para se aventurar na região selvagem da Antártica Oriental. A distância que eles tiveram que percorrer também não parecia ser pequena, o que acabou com algumas das preocupações de Sun-Yi. Ainda assim, havia muito a considerar. Sun-Yi sabia o que os grandes clãs fariam e o que ele próprio teria de fazer. Contudo, qual seria a resposta do governo? Como alguém com o título de enviado especial do governo, ele deverá receber uma ligação em breve. E, de fato, poucos minutos depois, seu comunicador acendeu por causa de uma transmissão recebida. Sun-Yi convocou Bonnie Singer, envolveu o ambiente em silêncio e respondeu. O rosto afiado de Saint-Cor apareceu na tela holográfica, logo acompanhado pelo rosto agradável de Soul Reaperget. O magro transcendente falou primeiro. Presumo que vocês dois já estejam familiarizados com a situação. O que eu quero saber é o que causou essa bagunça. Sua voz áspera parecia calma, mas Sun-Yi podia sentir o tom irritado e tenso nela. Ele olhou brevemente para a projeção de Jet e respondeu, acho que posso fornecer uma explicação. Ambos prestaram muita atenção às suas palavras. Sun-Yi demorou-se por alguns instantes e depois falou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Parece que uma cidadela foi descoberta no deserto do Pisadelo. O clã Valor foi o primeiro a encontrá-la, mas sua tentativa de captura falhou. Agora, ambos os clãs têm chances iguais de obter uma vantagem crucial. Um confronto direto para o acesso ao portão do pesadelo que leva à cidadela parece inevitável. Ele fez uma pausa e depois acrescentou uniformemente, eles estão dando tudo de si. Quando o rosto de Saint-Cor escureceu, Gira sentiu. Eu posso confirmar. Sun-Yi não sabia o que o veterano santo estava pensando, mas sentiu arrepios mesmo através da projeção holográfica. Mesmo que a expressão de Wolf ruim não tenha mudado muito, parecia que o próprio mundo mudou sutilmente, reagindo à sua ira, descontentamento, desprezo, desânimo, talvez. O velho fez uma careta. Que momento imaculado. Pelo menos ele ainda poderia ser sarcástico. Sun-Yi teve que imaginar que a mudança repentina dos dois grandes clãs para a guerra ativa seria como um desastre para o governo. Saint-Cor teria que reorganizar completamente a disposição do exército de evacuação e propor uma nova estratégia. Mesmo assim, pode não ser suficiente. Por outro lado, o comando do exército tinha que estar preparado para algo assim, mesmo que fosse o pior cenário para eles. Eles não eram tolos. Após uma longa pausa, Wolf ruim balançou a cabeça e olhou novamente para Sun-Yi e Jet. Valor e Sung podem ser arrogantes, mas não são irracionais. Esse derramamento de sangue ainda pode ser evitado. Talvez. Coisas semelhantes aconteceram antes. Uma batalha em grande escala pode ser evitada se eles concordarem em realizar um duelo entre dois campeões. Sun-Yi não pôde deixar de erguer uma sobrancelha. Ele não duvidava da sabedoria e experiência do experiente transcendente, mas também não acreditava que os grandes clãs renunciariam. Especialmente por causa de algo tão singular como um duelo de honra. Acho que você deveria dar uma olhada em Disnovel. Eram como tubarões que cheiravam sangue na água. Os do Valor eram, pelo menos. Eles já estavam contendo sua sede de sangue há muito tempo. Ainda assim, havia realmente uma chance de que um duelo estranho entre dois guerreiros poderosos pudesse substituir uma batalha inútil. Parecia improvável, mas, novamente, os legados costumavam ser estranhos com essas coisas. Saint-Cor soltou um suspiro pesado e acrescentou, o problema desta vez é que ambos os lados parecem ter certeza de que vencerão se a batalha realmente acontecer. Tarde. É difícil dizer o que realmente acontecerá. Aparentemente tomando uma decisão, o magro transcendente sentiu e lançou um olhar penetrante para Sun-Yi e Jet. NDSVLCM. Vocês dois permanecerão com os emissários e os seguirão até o portão do pesadelo. Reúna o máximo de informações que puder, enquanto estiver nisso. Chegarei pessoalmente e tentarei mediar uma
Resolução aceitável. Jet permaneceu em silêncio por um momento. Entendido, senhor. No entanto, Sun-Yi não foi tão agradável. E se você não puder? Sua pergunta irreverente, ou talvez o fato de ter ousado fazer uma pergunta, pareceu surpreender o velho santo. Wak Wolf-Ruin olhou para ele sombriamente. Após uma breve pausa, ele disse simplesmente, então nos retiramos e tentamos salvar as consequências. Com isso, ele encerrou a ligação. O rosto magro do santo do governo desapareceu, deixando Sun-Yi e Jet sozinhos. Soul Reaper olhou para ele e sorriu. Como ela pode sorrir nesta situação? Oh, que coisa! Eu conheço esse olhar. Você está pensando em fazer algo maluco, não está? Sun-Yi olhou para ela sombriamente e encolheu os ombros. Eu nem sei mais o que é loucura. Jet riu. Isso não é um bom sinal. Ele estudou o rosto dela sombriamente e depois disse calmamente, se Wak Wolf-Ruin falhar em sua negociação, Valor e Song realmente entrarão em conflito. Nesse ponto, a melhor jogada seria apoiar um lado contra o outro, a fim de preservar o maior número possível de lutadores. Decisão? O sorriso de Soul Reaper ficou sombrio. O governo não pode quebrar a sua neutralidade, mesmo que seja benéfico neste momento. As consequências seriam catastróficas a longo prazo. Sun-Yi simplesmente olhou para ela. Não estou perguntando sobre o governo. Estou perguntando sobre você. Houve momentos em que as pessoas não conseguiam escapar de fazer escolhas difíceis. Sun-Yi já fazia o seu há muito tempo, e Jet teria que fazer o mesmo, quer ela quisesse ou não. Claro, não fazer nada também foi uma escolha. No entanto, ela sempre se posicionou como uma engrenagem na máquina do governo, mas talvez fosse hora de Soul Reaper pensar por si mesma. Sun-Yi esperava que sim, pelo menos. Jet demorou um pouco antes de responder. Eventualmente, ela disse, vamos ver como acontece. Então, seu rosto desapareceu. A tela do comunicador desligou, deixando Sun-Yi na escuridão. Ele suspirou e dispensou Bonnie Singer, depois deixou seu abrigo temporário. Uma batalha total. Um duelo de dois campeões. Eu me pergunto qual deles vai acabar acontecendo. Ele esperava o melhor, mas teve que se preparar para o pior. Capítulo 1178, Longa Viagem. Embora ambos os clãs estivessem reunindo seus exércitos com pressa e urgência, não foi fácil mover uma força militar através da Antártida Oriental. A região selvagem estava infestada de inúmeras abominações, e os portais do pesadelo estavam por toda parte, tornando cada rota lenta e perigosa. O clã Valor estava em uma posição um pouco melhor porque eles coincidentemente reuniram a maioria de suas forças antes da revelação de Mordred, a fim de destruir uma horda migratória de criaturas pesadelo. Ainda assim, havia muitos guerreiros e bens que haviam sido deixados para trás nas capitais de cerco, que agora tinham que se juntar ao corpo principal do contingente do grande clã. Havia Saint Tiris, por exemplo. O fato de Dirifan ter sido capaz de se juntar a Silent Stalker na emboscada de Whispering Blade provou que ela sozinha não era suficiente para conter o inimigo transcendente, então não havia sentido em mantê-la em um local distante. Capital de cerco do governo. Então, Skitid foi chamado de volta e estava a caminho para se juntar ao grupo de guerra. Havia outros escudeiros e até cavaleiros que também precisavam ser convocados. Disvel.com. Portanto, nos primeiros dias, o progresso foi lento. A maior parte do pessoal mundano foi deixada para trás, e agora apenas os despertos seguiam Morgan em direção ao fatídico portão do pesadelo. No entanto, o número deles era grande demais para passar despercebido e, assim, os confrontos com as criaturas do pesadelo aconteciam quase a cada hora. Muitas destas escaramuças ameaçavam transformar-se em algo mais sério se não fossem resolvidas rapidamente. Nestes casos, os ecos de Morgan, um dos cavaleiros, se juntaram ao corpo a corpo para evitar que os confrontos de pequena escala se tornassem batalhas terríveis. Sun-Yi não era obrigada a participar deles, é claro. Na verdade, ele se viu em uma situação um tanto embaraçosa. Na verdade, ninguém o havia convidado para participar da expedição e seu status era mais vago do que nunca. Oficialmente, ele era o enviado do governo cujas funções diziam respeito à cooperação entre o clã Valor e o exército de evacuação. No entanto, o grande clã abandonou mais ou menos a pretensão de estar no quadrante sul para ajudar e estava agindo contra os interesses do governo. Então, o que um enviado deveria fazer exatamente nessa situação?
Porque ele era necessário. Sun-Yi não teve uma boa explicação, mas felizmente ninguém perguntou. Se era porque os guerreiros de valor não podiam ser incomodados ou, simplesmente não se importavam, ele não sabia. De qualquer forma, eles o deixavam em paz. Na verdade, Sun-Yi foi basicamente ignorada. Até mesmo Morgan parecia ter esquecido sua existência, o que não era muito surpreendente. Ela tinha questões muito maiores com que se preocupar do que o paradeiro de um governo neutro ascensionado. Então, Sun-Yi simplesmente ficou em um dos A.P.C.S atribuídos aos Firkeepers. Os próprios Guardiões do Fogo já haviam partido, a maioria deles já havia entrado nas sementes, então ele tinha o veículo só para ele. Nefes e Cassie apareciam de vez em quando para dormir algumas horas, mas fora isso, ele permanecia sozinho. Isso lhe deu muito tempo para pensar. Sentado no assento do piloto e dirigindo o APC através dos restos infernais da Antártica, que agora parecia muito mais um pedaço do reino dos sonhos do que do mundo desperto, ele considerou sombriamente o passado. Foi engraçado, realmente. Sun-Yi veio para a Antártica para perseguir seus objetivos pessoais, sem se importar muito com mais nada. Mas agora, de alguma forma, ele acabou se preocupando o suficiente com a missão do exército de evacuação para desconsiderar seus interesses pessoais. Ele costumava zombar de pessoas altruístas, mas agora estava pronto para fazer algo altruísta com um grande custo para si mesmo. Foi assim? Não, na verdade não. No final, tudo o que Sun-Yi fez foi para si mesmo. Ele não estava tentando proteger os refugiados porque era a coisa certa a fazer ou por algum tipo de obrigação moral. Ele estava fazendo isso simplesmente porque queria. Esse era o seu desejo. Ele estava apenas tentando realizar seus próprios desejos. Sun-Yi já quis sobreviver a todo custo, mas isso não era mais suficiente. Ele quis ser forte uma vez, mas agora também não era mais suficiente. Ele tinha força, mas de que adiantava ter força se não conseguia com ela o que queria? O que Sun-Yi realmente queria agora era usar sua força para mudar o mundo de uma forma que atendesse aos seus desejos. Moldando a realidade com força. Acho que você deveria dar uma olhada em Disnovel. Com isso era poder. Então, ele estava desejando o poder agora. Controlando o APC, Sun-Yi franziu a testa. Então, e a liberdade? Afinal, esse sempre foi seu verdadeiro objetivo. Vir para a Antártica foi um meio de atingir esse objetivo, mas em vez disso, ele se viu preso a mais pessoas, mais lugares, mais coisas. Ele estava mais restrito agora do que nunca. Antes, o que o restringia eram circunstâncias fora do seu controle. Agora, ele estava preso aos seus próprios desejos. Apóstrofo. Pensando bem, não é tão engraçado. Sun-Yi agora entendia melhor do que nunca porque o demônio do desejo era um dos demônios mais poderosos, incomparável. Exceto o haver. Mas foi realmente uma coisa ruim? E daí se ele fosse compelido pelas coisas que queria? E daí se ele estava ligado a pessoas, ideias e valores? Talvez não tenha sido uma coisa ruim, afinal. Simplesmente porque ele mesmo escolheu esses títulos. Sun-Yi entendeu isso, mas uma pequena parte dele se rebelou contra tais pensamentos. Essa parte ainda queria ser desenfreada e não estar em dívida com nada. Para ser livre. Essa parte teve que ficar em segundo plano por enquanto. Porque ele tinha que terminar o que havia começado. Mesmo que fosse inútil, Sun-Yi teve que fazer o seu melhor para garantir a evacuação dos cidadãos da Antártica. Depois disso, bem, ele veria o que mais havia para fazer. Seus sonhos pareciam mais distantes do que nunca, mas, por incrível que pareça, Sun-Yi encontrou-se calmo e determinado. Sua mente estava definida. Talvez essa fosse a verdadeira convicção. O pensamento deixou desconfortável,